Vamos falar de caso sério agora, um caso que explodiu nos Estados Unidos, mostrando totalmente como se estruturou, né, uma questão de tratamento em relação às mulheres, aos funcionários, envolvendo a Liga do Esporte Estadunidense. Né? Saiu um documento informando diversos casos de assédio, que tinha colaboração de pessoas envolvidas dentro da Liga, diretores, treinadores, enfim, um caso pavoroso, do qual a gente vai comentar agora. E aí, né, mano, esse documento só mostra que o buraco é muito mais embaixo e que aqueles casos que a gente teve conhecimento, né, no ano passado, envolvendo treinadores da Liga, era apenas a ponta da iceberg, infelizmente, né? Exato, Rafa. Assim, eu já vou começar falando que essa é uma situação muito difícil, e aí já deixar aqui um alerta de gatilho para todo mundo, porque Isso. são situações assim realmente pesadas, porque aqui o que a gente vai tratar são condutas de alegação de comportamento abusivo, má conduta sexual. Então, assim, é um assunto pesado, é um tema pesado, então eu já deixo aqui esse alerta de gatilho. É uma situação Perfeito. muito triste, sabe, Rafa? Porque, assim, a cultura do futebol feminino estadunidense, eu já adianto que isso não é exclusivo do futebol feminino lá nos Estados Unidos. Mas aqui é o nosso tema, então é uma cultura tóxica. É uma cultura tóxica. Muitos desses acontecimentos aí, eles são lá do passado. São acontecimentos que não apenas estão no futebol profissional, alguns deles envolvem ali escolinhas, base. Então, assim, são fatos horríveis, grotescos, são comportamentos abomináveis dessas pessoas. E aí o que aconteceu foi revelado aí um relatório, porque rolaram investigações, né, e aí divulgaram um relatório, foi uma investigação independente, a parte ali da US Soccer, ela foi conduzida pela Sally Yates, que é uma figura muito, muito respeitada lá nos Estados Unidos, ela já foi procuradora da República, tal, então ela é muito respeitada lá, e ela conduziu essa investigação, desculpa, e sobre essas alegações de comportamento abusivo, má conduta sexual, tudo isso envolvendo alguns treinadores, alguns dirigentes lá no futebol feminino dos Estados Unidos. E essa história toda, vamos dizer assim, ficou muito viva no ano passado, porque a NWSL, a NWSL é a liga estadunidense, futebol estadunidense. E na temporada passada eram 10 clubes só. Nesse ano entraram mais 2, o San Diego Wave e o Angel City, os 2 da Califórnia. Mas ano passado eram 10. Dos 10 clubes, 5 trocaram de treinador, e troca de treinador por motivos relacionados a algum tipo de conduta abusiva. Então, para a gente ter uma noção, e não foram só treinadores, tá? Rolou um caso de uma general manager também ser trocada por causa disso. Então, metade dos times da liga trocaram de treinador por causa disso. É um ambiente tóxico, vamos dizer assim, abusos sistêmicos, né, que foi o termo tratado, e é uma situação que assim, chama muita atenção, é triste, e a forma como as jogadoras, as atletas, foram caladas ao longo desses anos é um absurdo. E elas tiveram aí muita coragem, muita bravura para poder denunciar, algumas há alguns anos e não foram ouvidas, outras mais recentemente. A gente sabe que é um ato de muita coragem. Por quê? Porque por causa de represália, Sim. pelo medo de não ser ouvida, por saber que elas podem, vamos dizer assim, parar de jogar, o cara pode parar de colocá-las. Então, foram condutas muito bravas delas, e eu queria até destacar aqui alguns nomes, né? A Kyla McCullough, ela é ex-jogadora do Washington Spirit, foi muito importante nesse ponto, uma das jogadoras que sofreu com condutas aí de abuso verbal, abuso psicológico. Destacar também a Kristen Press. Hoje ela está no Angel City, mas é uma atleta que sofreu bastante na época de Chicago Red Stars,
Manashin, que é uma das figuras aí que denunciou no ano passado o período dela no Portland Thorns, assim como a companheira dela, Sinead Farrelly. Ambas não atuam mais, mas fizeram essa denúncia. Alex Morgan, hoje ela está no San Diego Wave, mas ela foi companheira da Manashin e da Sinead Farrelly no Portland Thorns, e ela foi uma figura vital para tentar fazer com que a denúncia fosse ouvida. Samantha Johnson, uma jogadora lá do Chicago Red Stars, Jenna Hellstrom, do Washington Spirit, que também sofreu com isso, e a Erin Simon, do Racing Louisville, que ficamos sabendo aí nesse relatório, que foi uma jogadora que sofreu questão de abuso mesmo sexual, de má conduta do treinador do Racing Louisville no período, que era o Chrissy Holly. Então, assim, para passar aqui para a galera uma noção um pouco mais básica mesmo, teremos um conteúdo mais profundo disso no Na Cara do Gol. Então, tá passando aí na tela, né, o post do Na Cara do Gol. Já deixo aqui para vocês aí, o Rafa colocou aí o endereço, podcast Na Cara do Gol, @Na Cara do Gol no Twitter. Então, lá é onde eu faço a cobertura do Planeta Futebol Feminino do futebol estadunidense, NWSL e Seleção dos Estados Unidos. Trarei um conteúdo um pouco mais profundo disso. O relatório da Sally Yates contém mais de 300 páginas de situações ali muito bem detalhadas, então é realmente um relatório pesado. Quem quiser ler, nesse post do Na Cara do Gol que está aí na tela, tem o link para você baixar o arquivo, se quiser ler. E a situação, a gente fala aí de, vamos dizer assim, quatro pivôs de treinadores. A primeira situação com o Paul Riley, ele que é ex-treinador do Portland Thorns, do Western New York Flash, que é uma equipe que acabou e virou o North Carolina Courage. E ele foi demitido por justa causa no ano passado do North Carolina Courage, quando veio à tona uma reportagem do The Athletic, e essa reportagem vem com os relatos da Manashin e da Sinead Farrelly, do que elas a experiência delas com o Paul Riley, que foi um treinador que fez, né, má conduta sexual, foi uma questão também de abuso sexual em relação a Farrelly. Então é um treinador aí de condutas abomináveis, e a Shin e a Farrelly, elas denunciaram isso na época que aconteceu para a gerência e presidência do Portland Thorns, e não foram ouvidas. A Alex Morgan, uma companheira delas no período, auxiliou as duas, deu voz a elas, e elas não conseguiram ser ouvidas. Aí eu cito aqui o nome de 3 caras do Portland Thorns que passaram isso, que jogaram isso para debaixo do tapete. O presidente, dono, né, no caso, Merritt Paulson, Gavin Wilkinson, ele era GM lá, e o Mike Golub, ele era presidente da parte de business do Thorns e do Timbers. Tanto o Golub quanto o Wilkinson foi revelado ontem que eles saíram do Thorns, mas o Paulson ainda continua lá, ainda continua como dono, e essas 3 figuras jogaram essa denúncia para debaixo do tapete. O Riley acabou sendo demitido do Thorns, mas não foi revelado o motivo, e pouco tempo depois ele já tinha sido contratado pelo Western New York Flash, foi campeão lá e foi recomendado, né? O Merritt Paulson acaba falando assim, boa sorte, desejo tudo de melhor, recomendaram ele. Então, denúncias tão graves, de condutas tão graves, acabaram servindo como uma, vamos dizer, promoção do Paul Riley, que foi campeão tanto no Western New York Flash quanto no North Carolina Courage da NWSL. E outra coisa, a US Soccer sabia, porque isso tudo foi passado para a US Soccer. O presidente, né, até então da US Soccer era o Sunil Gulati, ele sabia. A Jill Ellis, treinadora, sabia. Tudo isso chegou a eles, e nada disso, vamos dizer assim, resultou em uma conduta realmente ativa para dar voz a essas jogadoras que foram vítimas dessa conduta criminosa. E isso aí foi um dos treinadores, né? Agora vamos passar para outro. O Rory Dames,
treinador do Chicago Red Stars, e o Chicago Red Stars chegou na final da NWSL na temporada de 2021, perdeu para o Washington Spirit, e logo depois foi anunciada a saída do treinador Corey Dames. Ninguém entendeu direito, e aí depois começaram a ser reveladas situações que a gente passou a entender melhor. O Horry, ele era um treinador do Chicago Red Stars desde o início da NWSL, então tinha muito tempo, desde 2013 ele já estava lá. É um cara que tem uma ligação muito grande com a cidade de Chicago, ele é dono de um, vamos dizer assim, um youth club, é como se fosse uma escolinha lá em Chicago, o Eclipse, então ele tem raízes na cidade, ele trabalhava com futebol há muito tempo, e o que foi divulgado aí nesse relatório é uma questão que ele criou um ambiente muito, vamos dizer assim, sexualizado nas equipes. Ele fazia perguntas, ele queria controlar, ele cruzou a linha em vários relacionamentos com jogadoras, chegou até ter tido relacionamento com algumas jogadoras, vamos dizer assim, que completava ali, saíam do high school, do colégio, e ficou, pelo menos no relatório, deixaram isso claro. Então, assim, são situações absurdas, e quando ele estava ali, a Christen Press estava na equipe, e ela denunciou para a US Soccer a questão do comportamento abusivo dele, abuso verbal, abuso psicológico. Ela fez uma denúncia para a US Soccer como uma conduta antiprofissional mesmo, e não escutaram a Press. Deixaram ali debaixo do tapete. Ela fez uma denúncia, uma segunda denúncia, anos depois, continuaram não escutando, e o pior de tudo, ela acabou sendo, vamos dizer assim, escanteada um pouco na seleção, né? Ela sofreu uma represália ali, e a Joelle sabia, da mesma forma como aconteceu com o Paul Riley, né, que a US Soccer sabia, todo mundo sabia, e a Press não foi ouvida, acabou rolando uma troca, ela teve que jogar fora do país, porque ela não aceitou a equipe que eles iam trocá-la. Então, assim, é um ambiente muito pesado de uma jogadora que reportou uma conduta errada do seu treinador e acabou punida por causa disso. E aí, no relatório da Sally Yates, a gente percebe que não era só a Press, né? Que outras jogadoras também estavam passando por essa questão, e muitas delas com medo de reportar por causa da conduta agressiva do treinador, esse comportamento volátil, pelo medo de serem punidas com isso, serem escanteadas do time, não jogarem mais. Então, assim, realmente criou um ambiente de caos e postura, assim, abusiva, criminosa. E aí o Dames acabou saindo do Chicago Red Stars, só que as jogadoras, algumas delas, reportaram isso para a diretoria. Arnim Whistler, dono do Chicago Red Stars, ele sabia, e ele falou assim, esse é o Horry sendo Horry. Ele é assim, não tem nada disso. Então, assim, ele não deu voz às atletas, ele não escutou as atletas, e assim, a cultura desse, vamos dizer assim, abuso psicológico, verbal, você tendo que pisar em ovos, continuou em Chicago, e agora, né, veio à tona tudo aí com esse relatório. O Chicago Red Stars foi uma das equipes que não contribuiu com a negociação, demorou 9 meses, desde que a investigação iniciou lá no final de 2021, o Chicago Red Stars demorou 9 meses para começar a contribuir um pouco, o mínimo. E o Arnim, que é o dono, ontem saiu a notícia, no caso, no dia 5 de outubro, saiu a notícia de que ele foi afastado do conselho, e vai ter poderes mínimos, mas ele continua como dono. As pessoas que participam desse conselho ainda estão vendo como fazer com que ele venda o time, porque ele tem que vender o time. O Merritt Paulson, lá do Portland Thorns, tem que vender o time. Essas figuras, elas não podem continuar na NWSL. Exato. Elas não podem continuar no esporte. Por quê? Porque você precisa de um ambiente seguro para essas jogadoras, né?
Assim, nem na sociedade, né? Deveriam estar na cadeia. Exato, porque são atitudes criminosas. Você, assim, alguns realmente fizeram a conduta, outros foram extremamente coniventes e fizeram com que esse ambiente de ódio, de incerteza, de abuso psicológico, verbal, sexual proliferasse na liga. E isso é uma cultura extremamente tóxica. Passando aqui para frente, para outra figura extremamente complicada, o treinador Christy Rowley. Ele era treinador do Racing Louisville até o meio do ano passado, e ele também foi treinador no Sky Blue, o antigo Sky Blue, que hoje é Gotham. E o Racing Louisville é uma equipe nova na NWSL, né? Ela tem pouco tempo, e o Rowley foi o primeiro treinador do time. O time entrou na liga no ano passado. E o Rowley foi contratado, montou o elenco, ok. E ele já era um técnico que tinha essa questão do Sky Blue. Como ele saiu do Sky Blue? Já tinha essa dúvida, né? Que não era um ambiente legal, as jogadoras reclamavam bastante. Então, ele já chegou meio assim, mas chegou com toda a pompa lá em Louisville. E aí, ele saiu do time no meio do ano, foi demitido por justa causa, mas não foi revelado o motivo. A gente só sabia que tinha acontecido alguma coisa com ele e algumas jogadoras no caso, só que a gente não sabia o porquê. E nesse relatório da Sally Yates, a gente descobriu o porquê. O Rowley, ele teve alguns incidentes com a Erin Simon, que era lateral lá no Racing Louisville. Hoje ela joga lá no Leicester, na WSL, na Inglaterra, e foram condutas, má conduta sexual, assédio sexual, assédio de várias formas, abuso verbal, abuso psicológico, situações assim, grotescas. Eu não vou descrever aqui as situações, são situações pesadas, mas foi assim, é uma questão, ele criou ali um ambiente dela de medo, de que se ela não fizesse o que ele estava mandando, ela não jogaria, o seu time seria prejudicado, situações desse tipo. Então, assim, um extremo absurdo. Ela chegou a ter o apoio de algumas companheiras na época, levou isso ao James O'Connor, presidente do clube, e assim, tiraram o Rowley, mas demoraram a agir. Ninguém falou nada. Por que ele não foi investigado antes? E aí a gente tem alguns detalhes no relatório que o Racing Louisville procurou algumas recomendações. E o Christy Rowley, ele trabalhou na equipe da seleção estadunidense, que foi campeã mundial em 2019, como um analista de equipes, um scout analyst. Então, foi procurada a opinião da Jill Ellis, foi procurada a opinião do Vlatko Andonovski, que também estava naquela equipe, não como comandante, mas ele também estava lá. E o que foi falado foi: ele não tem, a gente recomenda ele no trabalho, ele foi um ótimo scout analyst, não sei, E o Andonovski pontuou: mas eu sugiro que vocês vejam ali o que aconteceu, por qual motivo a saída dele no Sky Blue. Mas, gente, você vai recomendar um cara que você não sabe como é a conduta dele? Ele foi recomendado com toda a pompa e recebeu o trabalho. Então, são situações extremamente problemáticas, porque as equipes não estão revelando o porquê esses treinadores saíram. Então, se não saiu na mídia, ele está ok. Isso é um absurdo. É um absurdo não ter sido revelado o motivo por que ele saiu do Sky Blue. É um absurdo não ter sido revelado na época o motivo por que ele saiu do Racing Louisville. E são situações que, assim, cria-se um ambiente totalmente incerto, totalmente desconfortável. E as atletas que são as mais atingidas, porque elas são as vítimas da situação, né? E aí, passando aqui para outro treinador, o Rich Burke, demitido assim, lá do Washington Spirit, né? Isso foi
mais ou menos ali em agosto de 2021, saiu uma reportagem do Washington Post, e o Burke foi outro que foi, assim, com situações de abuso verbal, má conduta, por várias atletas que falaram, algumas delas falaram de forma aberta, como a Kaya McCulloch, depois a Jenna Hellstrom, que não está mais lá, e outras que falaram, lógico, no anonimato, e ele é um treinador que acabou saindo do Washington, um ambiente, assim, de ódio mesmo, criado, diziam, acusações de racismo, acusações de homofobia. Então, assim, e não é só do Burke, tá? O Rory Dames também tem esse tipo de acusação nas partes que ele foi, vamos dizer assim, denunciados pelas atletas. Então, assim, são situações absurdas, são situações, assim, grotescas mesmo, e ele saiu do Washington Spirit, entrou um novo treinador, mas não foi punido, não foi punido. O que a gente precisa para que a liga fique limpa, para que tenha um ambiente seguro para as atletas, é realmente uma punição exemplar. Porque essas pessoas cometem essas atrocidades e saem impunes. E nisso você só está girando essa roda dessa cultura totalmente tóxica, totalmente problemática, e as atletas, funcionários, qual a segurança que eles têm para trabalhar? E aí é pisando em ovos, né? Aconteceu, essa semana, saiu na terça-feira, um documentário da ESPN americana, da série E60, Truth Be Told. E nesse documentário contam um pouco dessa história, né? São destacadas as situações do Paul Riley, destacada também outras situações na liga, e assim, a gente nota, as atletas, o temor de, se eu denunciar isso, se eu fizer aquilo, a liga vai acabar, e eu não posso que a liga acabe, eu preciso fazer o meu trabalho. Então, existe essa situação total de insegurança nesse ambiente tóxico. Então, é muito importante que seja dada voz a essas jogadoras, seja dada voz, exato, a essas vítimas, e que os culpados sejam realmente punidos. E aí, só para destacar um outro nome aqui, Rafa, para fechar, a Lisa Baird, ex-comissária da liga, porque no esporte estadunidense existem comissários, né, que são as pessoas que, vamos dizer assim, controlam a liga. E a Lisa Baird, ela foi comissária lá nesse período, e ela recebeu uma série de e-mails da Mana Shin, da Sinead Farley, e não ouviu. Não, assim, os e-mails foram escanteados. Ela sabia da situação, continuou passando por cima, estava até fazendo um joguinho de bastidor para que o Paul Riley não pedisse demissão do North Carolina Courage, porque ele estava ameaçando pedir demissão por uma outra questão, uma questão de jogos na liga e tal, e ela estava tentando com que ele não pedisse demissão, sendo que ela já sabia, porque ela tinha recebido esses e-mails falando da cultura, do comportamento dele, extremamente problemático e criminoso até, com essas atletas no passado. E ela não fez nada, e aí ela ainda teve a cara de pau de falar que não sabia de nada. A Alex Morgan pegou esses e-mails, jogou no Twitter falando, como que você não sabia se você recebeu isso daqui? E aí no documentário é perguntado para ela, você faria algo de novo? Você mudaria a sua postura? Ela fala que não. Ela fala que não. É um absurdo isso. Assim, e é extremamente problemático, porque a gente vê que o buraco é muito lá embaixo, né? E que está naturalizado, então, né? Exato. As pessoas agem como se fosse algo comum. Exato, e assim, é uma situação extremamente séria, extremamente séria. A NWSL, ela está evoluindo nesses últimos anos. Não existia uma política anti-assédio, para você ter uma noção, não existia na NWSL, tanto que as jogadoras falavam assim, eu preciso denunciar. Aí ia lá na associação de atletas, eu quero denunciar isso.
E aí a presidente da Associação de Atletas falou assim, então tá, deixa eu ver como é que é a política anti-assédio da Liga. Procurou, e não achou, porque não existia. Então, não tinha uma rede de proteção para as jogadoras, não tinha uma rede de proteção para esses funcionários. O que tinha era essa alimentação o tempo todo da cultura tóxica. Então, agora, algumas mudanças têm sido feitas. Depois dessas denúncias, foi criado uma lei, né, anti-assédio. Então, existe esse tipo de proteção agora. Tivemos o CBA, o primeiro CBA da Liga. O que é o CBA? É o Acordo Coletivo de Trabalho. Então, agora existe um acordo coletivo de trabalho, com melhores salários, melhores condições, proteção para essas atletas, para atletas que são mães, de diversas coisas, questão emocional também, mental, psicológica, existe ali uma segurança um pouco maior nesse ponto. Exato, mas assim, tem muito a melhorar. E depois que a gente vê essa revelação desse relatório, que são coisas assim, atrocidades, a gente nota como ainda falta muito realmente para evoluir. E assim, é basicamente isso foi uma exposição bem geral do caso mesmo. Como eu disse, é uma situação muito pesada, e farei no Na Cara do Gol um conteúdo um pouco mais amplo, um pouco mais detalhado sobre, depois que eu terminar de ler os arquivos, que são, como eu disse, mais de 300 páginas, mas o que fica aqui existe uma cultura enraizada, uma cultura que é tóxica, de abusos sistêmicos, de jogadoras que são caladas, de jogadoras que sofrem aí represália e que não têm a segurança para vir aí e falar. Então, muita coragem dessas atletas que falaram, que denunciaram, e a gente sabe que é muito difícil mesmo, então foi muito corajoso delas, e o que eu espero aí agora é punição, tirar da liga essas pessoas que ainda estão aí, vendam o time. O que precisa é de um ambiente limpo, de um ambiente seguro, para que possa realmente dar garantia para todo mundo que está envolvido aí no esporte estadunidense, e a gente sabe, isso não é específico dos Estados Unidos, isso acontece aí em todos os lugares do mundo, só não é revelado, divulgado. Então, assim, é uma questão muito, muito, muito séria, e eu espero que a gente consiga ver atitudes ali de punição, séria mesmo, porque muitas dessas atitudes, algumas são inapropriadas, mas outras são crimes, né? Então, eu espero que as pessoas sejam realmente punidas. Para além da punição, que você crie, da mesma maneira que se criou, né, um ambiente totalmente estruturado para que essas práticas péssimas tenham se fincado de vez dentro do futebol estadunidense, dessa mesma maneira que isso chegou nessa situação, que se crie também uma rede de apoio que em breve, num curto prazo, num urgente prazo, faça com que essas situações sejam totalmente coibidas. Uma rede de apoio que começa pela conscientização, pela melhoria do trato desses profissionais, que está entrando na liga, e, obviamente, o mais importante, que você acolha a vítima, né? Essa naturalização de que a vítima é culpada, que a gente fala que isso tem muito no Brasil, e tem no Brasil, isso é, de certo modo, propagado para o mundo inteiro. Então, a gente espera também que, para além de tirar essa gente, né, prender essa gente, que a Liga também se comprometa no quanto antes, não é algo que tem que ser a médio ou longo prazo, tem que ser o quanto antes, criar uma estrutura que valide, obviamente, a vítima, que na verdade não tem a vítima, né, mas que se tiver, que ela tenha uma rede de apoio e que evite que pessoas como essa gente entre também. Você ia falar mais alguma coisa, Amanda? E que exista um ambiente seguro e confortável para que as atletas tenham ali para poder falar mesmo, se elas quiserem, né? Porque, é claro, não é obrigação nenhuma
falar. Se a atleta quiser, ela fala de forma aberta ou de forma anônima. E outra coisa, é um momento assim, se é difícil para a gente ver esse tipo de coisa, imagina para quem está lá envolvido nisso, para quem está jogando lá, para quem é funcionário da liga e tal. Então, que essas atletas tenham aí toda a força, todo o apoio e lógico, não fica cobrando o posicionamento delas. Quem quiser se posicionar, que posicione, né? Porque é uma situação muito difícil, é uma situação muito complicada. Então, não existe nenhum tipo de cobrança sobre isso. Cobrança tem que existir em quem cometeu esse tipo de conduta. Aí sim é cobrança, em quem sabia e não fez nada, quem foi negligente e tal. Aí é a cobrança. Agora, em quem está envolvido ali, cobrança nenhuma. Se quiser falar, que fale e tal, mas sem cobrança. Tem que partir dela e que, se ela preferir, assim preferir, porque às vezes tem gente que quer se resguardar, né? Mas que se tem esse direito preservado, inclusive, e que tenha segurança total para que você possa ter a sua denúncia validada, levada adiante, tá? Aproveito, né, para trazer para a nossa realidade e falar, você é atleta ou você qualquer mulher ou qualquer pessoa que passe por esse tipo de problema no seu trabalho, na sua casa, denuncie, tá bom? Denuncie. Ficar calado, eu sei que é difícil, eu sei que pode ser um problema, você pode haver um temor, mas ficar um problema só naturaliza essas práticas. Então, se você tiver uma rede de apoio, se você estiver confortável, se você tiver, né, a necessidade, denuncie. Seja assédio verbal, seja assédio sexual principalmente, seja assédio, agressão, enfim, denuncie, isso é importante. Acompanhe Na Cara do Gol, a Amanda vai trazer um conteúdo muito mais detalhado, a gente daqui torce para que tudo dê certo, aí tá na tela o Na Cara do Gol, e claro, o Planeta Futebol Feminino vai acompanhar isso também, os desdobramentos disso, torcendo para que a Liga torne esse ambiente tóxico, acabe, na verdade, né, com esse ambiente tóxico, e que tanto as mulheres, as atletas, quanto os funcionários, como a Maureen bem citou, tenham autonomia para ajudar nesse processo, denunciando, informando que estão passando por esse tipo de problema, tá bom? É isso. Siga, curta, compartilhe e não se esqueça, toda terça-feira, PFF Debate, às 20 horas, no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Então ativa o sininho, que aí quando a gente entrar ao vivo, você vai receber a notificação, tá bom? Abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau.